Meu nome é Maria do Carmo Branco, eu sou fonoaudióloga e gerente de produtos do Grupo Microsom. Eu vou falar um pouquinho hoje a respeito dos tipos de aparelhos auditivos. Eu percebo que algumas pessoas que tiveram um diagnóstico recente de deficiência auditiva ficam muito resistentes ao uso ou ao teste do aparelho auditivo. Isso muitas vezes acontece porque a pessoa tem a referência de um aparelho auditivo mais antigo ou porque associam a perda auditiva ao envelhecimento, quando na verdade a perda auditiva pode acontecer em qualquer faixa etária da nossa vida. Além disso, os aparelhos antigos realmente eram maiores, os componentes externos eram grandes e, portanto, os aparelhos ficavam muito aparentes. Os usuários daquela época também referiam muito ruído, o que provavelmente deixava com que todas as pessoas estivessem mais desestimuladas ao uso, ao teste do aparelho. O que é importante saber é que tudo isso ficou no passado e todo o desenvolvimento tecnológico que a gente teve nos últimos anos aconteceu nos aparelhos auditivos e hoje eles estão muito menores, mais leves e mais discretos. Eu vou contar um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de aparelhos auditivos. A gente pode dividir os aparelhos auditivos em duas categorias principais. Os aparelhos auditivos que ficam posicionados e que são usados dentro da orelha e que a gente, portanto, chama de intraaurais, e aqueles aparelhos auditivos que são usados atrás da orelha, chamados de retroauriculares. Todos esses aparelhos, repito, são pequenininhos, discretos e muito leves e confortáveis hoje em dia. Os aparelhos intraaurais, aqueles que são posicionados dentro da orelha, são divididos em tipos também. Tem alguns que são menores, pequenininhos e ficam mais inseridos no conduto auditivo, e tem outros que ficam em porções mais externas do conduto auditivo. Todos eles dão conta de grande parte das perdas auditivas utilizando sua tecnologia mais avançada, com conectividade aos smartphones, com algoritmos que reduzem os ruídos e tornam a amplificação mais confortável, com inteligência artificial para responder melhor aos diferentes ambientes sonoros. Tudo isso a gente encontra nos aparelhos intraaurais. Os aparelhos intraaurais, eles são confeccionados sob medida e isso, portanto, demanda um processo diferente na hora da adaptação. O profissional, o fonoaudiólogo, ele vai colocar uma massa dentro da orelha daquele indivíduo. Essa massa vai fazer um pré-molde, vai fazer uma impressão daquela orelha, daquela anatomia, e a gente então encaminha isso para a fábrica. A fábrica confecciona o aparelho sob medida. Esse aparelho pode ser utilizado com pilha convencional ou com bateria recarregável. Existem essas duas opções hoje também nessa categoria dos intraaurais. Os intraaurais, eles acabam ocluindo mais o conduto auditivo, afinal de contas, todos os componentes estão dentro do canal. E isso pode ser muito positivo e vantajoso para algumas configurações de perda auditiva. Já para pacientes que têm uma audição melhor para os sons graves, por exemplo, eles podem precisar de uma abertura maior no conduto auditivo, o que vai ser muito desafiador num aparelho intraaural. Para esses casos, talvez a opção dos aparelhos atrás da orelha fique mais confortável com melhor som. Além disso, aparelhos muito pequenininhos podem não ter a potência necessária para uma perda auditiva de um grau mais profundo, para aquelas pessoas que têm muito mais dificuldade auditiva. Nesses casos, também a gente encaminha a escolha para os aparelhos que vão atrás da orelha. Esses são alguns exemplos de critérios técnicos que o profissional pode utilizar. Já os aparelhos que ficam posicionados fora, atrás da orelha, eles hoje são muito pequenos, com um design muito mais bonito, são leves e os componentes externos que ficam mais aparentes são muito diferentes do que eram no passado. Hoje a gente utiliza tubos muito fininhos, que ficam muito próximos à pele. A gente também utiliza componentes menores que ficam posicionados dentro da orelha para apoiar e para dar o suporte para esse aparelho. Então os aparelhos estão realmente mais discretos e mais confortáveis. Os aparelhos que ficam posicionados fora da orelha, os retroauriculares, hoje eles são a maioria das adaptações que nós fazemos, mas todos os aparelhos são opções diferentes para os diferentes
tipos e graus de perda auditiva, mas também para os diferentes perfis de paciente. Todos eles estão disponíveis. O design desses aparelhos novos, combinado à alta tecnologia que eles apresentam, faz com que a adaptação hoje seja muito mais fácil e confortável do que era no passado. A escolha de qual é o modelo, o estilo mais adequado para cada pessoa deve ser feita em conjunto. Profissional e paciente decidem juntos qual vai ser a melhor escolha, a melhor opção para cada um. O profissional deve considerar todos esses aspectos técnicos que vão ter um impacto importante no som que vai ser entregue pelo aparelho auditivo e, portanto, no benefício, no resultado que o paciente vai ter. Se você tem perda auditiva ou se você conhece alguém que tem perda auditiva, mas está muito resistente ao teste, ao uso do aparelho, é importante que você fale com um fonoaudiólogo ou com um profissional otorrinolaringologista sobre esses tipos diferentes de aparelho e encontre um aparelho que seja mais adequado para o seu caso.